Hoje contamos com a presença de Sueli Caldas Schubert. Vamos conversar sobre transição planetária, dimensão física e espiritual. Olá! Muitos fenômenos físicos que estão acontecendo nos levam a perceber que estamos vivendo tempo de mudanças. Os espíritos desencarnados procuram participar do processo para que ele aconteça da melhor forma ou procurando prejudicá-lo? Qual é a importância da nossa mudança de comportamentos e atos? Vamos conversar sobre estes assuntos com Sueli Caldas Schubert. Sueli, estamos muito felizes em te receber no programa. A felicidade é minha, eu que agradeço. Muito se trata atualmente sobre a temática transição planetária. O que é este momento de transição? O momento de transição é muito mais o momento do processo da regeneração da humanidade. Uma coisa está associada à outra e, afinal de contas, nós podemos entender que essa transição é para alcançarmos o patamar da regeneração. Como os espíritas, nós todos sabemos, que o nosso planeta é um planeta de provas e expiações, conforme está em O Livro dos Espíritos, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E o que está nesse patamar de provas e expiações é a humanidade que habita o planeta. Nós somos uma humanidade bastante atrasada, nós temos que reconhecer isso, porque estamos um degrau acima daqueles que são os mais atrasados, os mundos inferiores. Portanto, nós agora já temos o amadurecimento suficiente para passarmos para um outro degrau acima, ou seja, o da regeneração. Os mundos habitados, eles têm o ambiente do planeta onde estão essas humanidades adequado ao tipo de criaturas que vão ali fazer o seu habitat. Então, um planeta mais atrasado, a humanidade que vai habitar está dentro de um patamar de compreensão, de mentalidade ainda bem primário, digamos assim. À medida que a humanidade vai evoluindo, o planeta, não é que o nosso planeta vai ficar todo transformado, mas ele tem melhorado muito, conforme está em A Gênese, por exemplo, quando Kardec está comentando o progresso que a humanidade já alcançou no nosso planeta. Regiões que eram totalmente inadequadas para serem povoadas, serem ali habitantes cuidando e vivendo ali, levantando cidades e tudo mais, com o tempo elas foram sendo modificadas e todo aquele processo que antes era bastante contrário à própria condição de vida humana foi sendo vencido pelo esforço do ser humano, que foi drenando pântanos, que foi conseguindo mudar até curso de dos rios, para que pudesse então haver ali uma condição para uma cidade ser levantada, começando com aqueles pequenos núcleos, né? E assim a coisa vai evoluindo. Portanto, a transição planetária é exatamente o progresso da humanidade ensejando a que o planeta, na sua configuração geográfica, fique mais habitável, mais confortável, mais adequado à vida. E com isso também a humanidade, merecendo essa condição do planeta, ela está colaborando para que haja cada vez mais o progresso. É da lei de sociedade, lei do progresso, conforme Kardec propõe também nas leis morais em O Livro dos Espíritos, esse avanço que é constante. A humanidade já evoluiu bastante. Se nós olharmos os tempos primitivos, o quanto que a humanidade já conseguiu alcançar. E agora, cada vez mais, porque o próprio ser humano sente que não mais pode vamos dizer assim, cultivar determinados tipos de costumes e de hábitos que são danosos, prejudiciais, que são hábitos que não têm fundamento perante as leis do universo, as leis divinas, e isso faz com que o ser humano busque melhorar. E assim o conjunto vai alcançar esse novo nível, né, de regeneração,
que é essa mudança, que a gente chama de mudança planetária, né? Transição. Conforme você se referiu, observa-se que muitos fenômenos físicos acontecem, dando a entender que são as revoluções planetárias marcando esse tempo de mudança, né? E na dimensão espiritual, acontecem também eventos que se possa dizer que são reflexos desse tempo de mudanças? Sim, também isso está em O Livro dos Espíritos e em A Gênese. Essa menção, sendo mencionado, quero dizer, não é? Que enquanto ocorrem aqui no plano terreno essas transformações, muitas acontecem no plano espiritual. E aí podemos também dizer que aquelas que estão acontecendo no plano espiritual resultam nas outras aqui da Terra, porque é uma interação entre os encarnados e os desencarnados. Então esse progresso, essa mudança, essa transformação, ela abrange tudo, porque no conjunto é uma só humanidade. Nós somos espíritos ligados ao planeta Terra. No momento, é assim que a coisa funciona. Claro que vem espíritos de outras dimensões, de outros planetas, e que estão aqui para ajudar, que estão aqui ou para espiar alguma falta no tempo que o planeta era mais primitivo. E assim foi indo, né, nesse processo todo. E então esse conjunto forma a humanidade que é ligada ao planeta Terra. Essa é uma interação de encarnados e desencarnados. No momento, toda essa geração, aliás, toda essa humanidade está encarnada. Aqueles que vão desencarnando vão passando para o mundo espiritual. E, de repente, toda essa geração estará no mundo espiritual, enquanto aquela que estava no mundo espiritual renasceu. Está no plano físico. É o ir e vir, não é? Que faz com que a roda de Sansara, como dizem os orientais, né? Que é a das reencarnações, das idas e vindas, não é? Aconteça. A questão 459 de O Livro dos Espíritos trata das influências dos espíritos desencarnados sobre nós. Neste momento de transição pelo qual nós estamos passando, pode-se reconhecer nas influências que nós sofremos características que apontem para um tempo diferente de mudanças? Sim, nós notamos que essa mudança ela já é tão assim visível, né? Ela já é tão perceptível que isso as próprias pessoas estão notando. Isso aí independe de religião, independe de qualquer coisa, porque as mudanças elas estão acompanhando também o anseio do próprio ser humano de algo melhor. De repente a pessoa está procurando alguma coisa que lhe reflete melhor o mundo íntimo, que o complete interiormente. E com isso, essa busca, como ela se estende à maioria dos seres humanos, né, atualmente aqui encarnados, e também os desencarnados, é claro que isso tudo vai engendrando a mudança que se torna bem perceptível. As pessoas vão tendo a percepção de que há algo diferente, há algo novo. E eu acho isso muito interessante de mencionarmos, porque as próprias criaturas hoje em dia já não estão mais assim tão voltadas para as coisas que no Evangelho está escrito como escândalos, né? Tem muito ainda isso, mas eu quero dizer que já há uma grande parte da humanidade que quer algo melhor. Já não quer mais ficar com essas coisas grotescas, primárias, aonde prevaleça a maldade, não é? A crueldade, que ela pode e a violência, né? Que tem várias faces, a violência. Então, o ser humano já não aguenta mais isso, aí ele quer paz, ele quer espiritualidade. E aí vai acontecendo essas mudanças. A transformação de cada um de nós está relacionada com mudança de comportamento, mudança de hábitos? Claro que está relacionada com essa mudança. Como nós estamos falando desde o início do programa, essa transformação ela ocorre nesse tempo próprio em que as pessoas estão notando, percebendo que há uma crise de valores, uma crise moral, e que também as pessoas já estão exauridas, não aguentam mais essa situação de violência, de incompreensão, de muitas coisas que acontecem em aspectos negativos. Essas pessoas estão na busca de algo melhor. E isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec menciona que o ser humano traz em si a busca do melhor.
E é realmente o que está acontecendo, porque as pessoas já perceberam que o que está havendo, o que está acontecendo, não é o melhor. Ela começa a mudar os seus próprios hábitos porque ela mudou mentalmente. Primeiro ocorre no pensamento. Quando a pessoa começa a sentir a necessidade dessa mudança, quando ela começa a aprimorar na sua mente aquilo que ela acha que agora, a partir dali, deve ser a sua vivência, ela toma uma outra conduta. Ela vai começar um novo caminho, porque ela sentiu que aquele que até então estava trilhando não era o melhor, não era o mais conveniente. Ela vai começar uma mudança na conduta, a partir do modo de pensar que já está mudando. Porque a busca ela vem interiormente, porque a pessoa sente falta de algo que às vezes não sabe precisar. Busca alguma coisa, mas não sabe aonde, não sabe o quê. Mas é uma insatisfação que vai gerar essa mudança. E a partir daí, a mudança do comportamento, e não só de um indivíduo, mas cada um percebendo isso, e isso é mais constante, cada vez mais, vai haver um conjunto de almas, né, de espíritos encarnados que estão mudando. E aí sim, esse grande grupo vai pressionando aqueles outros que ainda se locupletam da violência, da maldade. E esse grupo vai cada vez mais sendo aumentado e pressionando para que as coisas negativas sejam substituídas por aquelas que realmente tragam benefícios morais e espirituais para o ser humano e mudando a face da violência, não é? Extinguindo a violência com a não violência, que é o amor em ação. E normalmente esse chamamento se dá através do sofrimento, né? É o que nós estamos vendo. É o que estamos vendo. Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo Franco, ela diz o seguinte: quando o amor se ausenta, a dor se instala. E é isso. Se nós não caminhamos pelo amor, nós vamos entrar no processo da dor. Não havendo amor, a dor ela começa a se instalar na nossa vida. Porque é claro que não havendo amor, a pessoa está voltada para outros tipos de conduta, de tipos de pensamentos que ela cultiva, dando ensejo a que toda a sua vivência seja também negativa ou prejudicial a ela própria e ao próximo, não é? Geralmente prejudicial para a própria criatura. Porque quem faz um tipo de violência, quem promove, violenta a si mesmo, inicialmente, e atinge o próximo. E aí, então, a situação fica muito grave, não é? Portanto, essa transformação, essa mudança, tudo isso no conjunto vai favorecer a humanidade. E nós vamos caminhando no processo de aperfeiçoamento. Porque o progresso, ele vamos dizer, um determinismo da lei divina. O progresso. E esse progresso ele vai se dando, não é, à medida em que o ser humano sente falta de alguma coisa que ele precisa melhorar, ele precisa progredir. Quando você falou aí na pergunta anterior, e no conjunto das perguntas, nós podemos notar também a lei da destruição e a lei da conservação. Que essas duas leis, que fazem parte das leis morais, essas duas leis, elas estão no constante ir e vir. Porque às vezes há uma destruição, vamos dizer assim, uma destruição que vai gerar desencarnações em massa, coletivas, ou uma destruição em aspecto bem menor. Mas também notamos que a lei de conservação está presente, porque aquilo que foi destruído era para que surgisse uma nova etapa, uma nova caminhada. E aí na lei de conservação, esse novo aspecto, essa nova caminhada, ela vai propiciar ao ser humano o progresso. Então o progresso muitas vezes engendra a destruição. É necessária a destruição para que haja o progresso. Porque aquilo que não estava, vamos dizer, harmonioso, aquilo que estava em desequilíbrio vibratório em relação ao próprio planeta, isso vai ter que passar por uma transformação. E a própria natureza, ela dá a reação
de acordo com o que a grande parte da humanidade está cultivando, coisas negativas, de violência, como eu disse, e isso vai somando com um conjunto vibratório muito danoso e a natureza dá uma resposta. Nós vemos, por exemplo, como o clima do planeta está mudando, não é? Essa mudança climática, ela é proveniente de quê? Proveniente dos desmandos do ser humano, que está destruindo aquilo que deveríamos preservar, não é? Poluindo rios, devastando matas, fazendo com que o ar seja saturado de substâncias que prejudicam o próprio ser humano, e de repente isso influencia o clima. E aí, num lugar onde antes havia um tipo de clima, a mudança é completa. E aí o ser humano fica numa situação mais difícil para a agricultura, para a própria saúde, para a própria vida, não é? É a resposta da natureza aos desmandos do ser humano. E qual é a consequência para aqueles que persistirem na manutenção dos mesmos comportamentos inadequados de hoje? Nós vamos encontrar lá na última questão de O Livro dos Espíritos, a 1019, quando Kardec vai fazer uma pergunta, e os Espíritos, e aí no caso é São Luís que responde, que esse reinado do bem um dia acontecerá. Mas para isso, a Terra vai passar, o planeta, né, por uma transformação, que é essa transição, porque aqueles espíritos voltados para o mal, os espíritos maus, inferiores, que estão destoando dessa incessante busca do melhor para uma outra parte da humanidade, eles, desencarnando, não mais retornarão ao nosso planeta. Vão para outro mundo inferior e aqui vão ficar os bons e os propensos ao bem. Por isso é que Jesus coloca no Sermão da Montanha: bem-aventurados os mansos ou pacíficos, porque eles herdarão a terra. A terra vai ser exatamente morada daqueles que já são bons e daqueles que estão propensos ao bem, que no convívio com os bons se tornarão bondosos pela própria força da presença do bem, não é? Então isso aí é algo que é também um determinismo do progresso. Mas esses, Sueli, que serão ou que estão sendo degradados para mundos inferiores, isso não se constitui num castigo, né? É bom deixar claro isso, que é uma oportunidade porque eles continuarão evoluindo. Eu gostaria que você comentasse aí é melhor essa questão. Esclarecer isso. Porque o que há é o seguinte, uma diferença vibratória. Enquanto aqueles que são já voltados para o bem e que são propensos ao bem, eles têm um padrão vibratório diferente desses outros, que só promovem a violência, que querem a questão da manter a maldade, a crueldade e tudo mais. Então, eles não têm mais condições vibratórias de sintonia para permanecer no planeta. Eles vão para um mundo inferior porque este mundo é que está mais adequado ao tipo de vibração que eles emitem, na qual eles estão posicionados espiritualmente. E a partir daí eles vão ter ali também a oportunidade do crescimento, porque a dor não é uma punição, mas é um processo educativo. E eles precisam desse processo educativo para que depois, mais tarde, se libertando desse passado, eles possam voltar ao nosso planeta, não é? Fazendo parte da humanidade novamente, porque aí eles já estão na sintonia do bem, na sintonia do amor, da solidariedade. Então Deus não castiga, são as leis da natureza, as leis que regem o universo, melhor dizendo, que, inclusive, aí vamos citar a lei de ação e reação, conforme o próprio Mestre Jesus diz, a cada um segundo as suas obras. É isso e com a bagagem que eles já têm, eles auxiliarão aqueles habitantes desse mundo inferior à Terra a crescerem também, não é? Claro, Então é também uma oportunidade de trabalho, né? Certo. De crescimento, de amadurecimento. A divindade, o Pai do Céu, não faz coisa alguma que venha a prejudicar um dos seus filhos. Sempre haverá oportunidade de evolução, de melhoria, de processos de perdão que, se
mostram como a oportunidade da reencarnação. A reencarnação evidencia o perdão divino, não é? No sentido de propiciar ao infrator a redenção das suas culpas. Não é? Sueli, nós queremos agradecer a você, a sua participação. Foi muito bom conversar com você. Muito obrigada, eu agradeço também a você e a todos os nossos telespectadores. Muita paz. Nós queremos agradecer a todos que mais uma vez estiveram conosco. Esperamos estar juntos no próximo programa e muita paz a todos.